Boa noite, eu sou Carlos de Thalisson, hipnólogo e hipnoterapeuta, e hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante, é fascinante para mim, que é as leis da sugestão de Émile Coué. Eu acredito que quem estuda hipnose certamente já ouviu falar no grande psicólogo e farmacêutico francês Émile Coué, que elaborou um método de sugestão ou autossugestão que era muito utilizado por seus pacientes e que alcançava resultados incríveis em sua terapia. Inicialmente, quero falar para vocês como foi meu contato com o Émile Coué. Na minha adolescência, logo no princípio dos meus estudos referentes à mente humana, eu me deparei com um livro, e o nome desse livro era O Domínio de Si Mesmo através da Autossugestão Consciente. Exatamente o livro no qual o Émile Coué difundiu as leis da sugestão. Inclusive, atualmente a gente tem aquelas versões de bolso, né, que trazem livros de filosofia, por ciência política, etc. Pois é, um dos livros que foram abrangidos por essa editora foi justamente O Domínio de Si Mesmo através da Autossugestão Consciente. Nesse livro, o Émile Coué ele não fala a palavra hipnose. Em nenhum momento ele cita a palavra hipnose. Mas ele trata exatamente de auto-hipnose, né, através da sugestão. A princípio, o Émile Coué ele desperta a nossa atenção para a diferença entre o inconsciente e o consciente. Ele associa a nossa vontade à força do consciente e a nossa imaginação à força do inconsciente. O nosso eu consciente, que ele coloca como identidades, né? Todo ser humano tem duas identidades, um eu consciente e um eu inconsciente. O nosso eu consciente é aquele que racionaliza as coisas, é aquele que deduz, aquele que avalia a realidade, né? Então, toda vez que você avalia alguma coisa como adequada, como real, como concreta, enfim, toda vez que você faz deduções, você está utilizando o seu eu consciente. Já o eu inconsciente, na perspectiva de Coué, e de quem estuda a respeito desse fenômeno da mente, o eu inconsciente é justamente a porção mais profunda da mente humana. É o que determina o nosso comportamento, é onde se enraiza tudo aquilo que explica ou justifica os nossos impulsos no dia a dia. Então, essa proporcionalidade que o Émile Coué faz entre consciência e vontade, e inconsciência e imaginação, ela é muito importante para compreender as leis da sugestão. Émile Coué postula o seguinte: toda vez que a vontade ela entra em confronto com a imaginação sempre vence. Toda vez que a vontade entra em conflito com a imaginação sempre vence. É por isso que eu considero a perspectiva de Coué tão profunda. Porque se você analisar todas as suas ações no dia a dia, ou todas as coisas que um dia você quis superar, todos os hábitos que você quis modificar, você vai perceber que muitas vezes você teve a vontade, você queria, mas alguma coisa em você não conseguia gerar uma crença na possibilidade de mudança. E isso fazia com que você simplesmente permanecesse dentro daquele ciclo vicioso e manifestando novamente aquele comportamento. E quanto mais você se esforçava para mudar, mesmo sem acreditar na sua capacidade de mudar, mesmo sem imaginar que você conseguiria, mais você poderia sentir que aquela mudança era impossível, difícil demais, e assim inevitavelmente você percebia ou percebeu ou percebe agora que a imaginação está te vencendo. Quando o Émile Coué utilizava um experimento clássico da hipnose, né, que é a da catalepsia das mãos, ele costumava dizer o seguinte: quando as pessoas ficavam com as mãos catalépticas, vulgo mãos coladas, quando você
quando as pessoas sentiam que não conseguiam retirar as mãos da posição em que eram colocadas, quando elas sentiam que as mãos estavam completamente presas, o que estava determinando esse efeito, né? O que determinava isso era a crença de que durante aquele momento elas não seriam capazes de mover suas próprias mãos, né? Então, a partir disso, o Coué analisava um fenômeno da hipnose, que é a catalepsia, com base nos seus pressupostos, e ele chegava à conclusão de que a sugestão ela sempre funcionava, né? Por quê? Até mesmo as pessoas que conseguem soltar as mãos, a crença real, a crença que está na mente consciente, a crença que está na mente delas é de que elas vão conseguir sim soltar as mãos. Consequentemente, a real imaginação é o que está promovendo os efeitos psicológicos que a gente vivencia. Ou seja, aquilo que está na minha mente, aquilo através do qual eu concentro os meus pensamentos, é justamente o que me conduz e o que faz com que eu interaja de determinada forma. Muito bem. Então, o João Bogeia perguntou quem foi Émilie Coué. No início da live eu falei um pouco, mas para quem entrou agora, né, vamos situar quem entrou agora com relação a Émilie Coué, tá bom? Situar novamente. Isso, ok. Émilie Coué, ele foi um psicoterapeuta e farmacêutico francês que seguia a escola de Nancy. Classicamente, a hipnose ela teve duas grandes escolas na França: a escola de Nancy e a escola de Salpêtrière. Infelizmente, nosso querido Freud seguiu a escola que estava ultrapassada, que era a escola de Salpêtrière. Já o Émilie Coué seguiu a escola que ainda hoje tem relevância para o pensamento moderno acerca da hipnose, que é a escola de Nancy. A escola de Nancy também era conhecida como a escola da sugestão, e foi através dela que Émilie Coué entrou em contato com os fenômenos referentes à sugestão. Émilie Coué, como psicoterapeuta, ele utilizava um método de autossugestão que era muito simples e que é muito simples de ser aplicado e replicável ainda hoje. Ele dizia para seus pacientes: todos os dias, quando vocês estiverem deitando para dormir, ou logo após vocês acordarem, vocês digam a seguinte sugestão para si mesmos: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo cada vez melhor. E com base nessa simples sugestão, o que acontecia era impressionante. Impressionava a Coué e impressionava aos cientistas daquela época e aos demais psicoterapeutas. As pessoas simplesmente promoviam curas, porque o Coué não dizia que ele curava, quem curava era a própria pessoa através da sugestão. Promoviam curas muitas vezes consideradas milagrosas, digamos assim. Elas tinham mudanças de hábito e de vida, elas se tornavam mais saudáveis, e isso em pouco tempo, através desse simples método de autossugestão. E o que o Coué conseguiu provar com isso? Ele conseguiu provar que o que conduz a nossa vida, o que determina a nossa vontade, inclusive, tem uma raiz inconsciente. E essa raiz inconsciente ela pode ser direcionada através da sugestão. Pela primeira vez na vida, quando a gente toma contato a respeito disso, com esse conhecimento, pela primeira vez na vida, a gente pode deixar de ser conduzido apenas pelo inconsciente e aprender a conduzi-lo intencionalmente. Olha que revolução, olha que incrível. A gente muitas vezes sofre, tem diversos momentos de angústia profunda, e a gente não percebe que é a gente que está provocando isso através de onde estão concentrados os nossos pensamentos, E aí o Coué, quando ele percebeu a força da imaginação sobre a nossa vida, ou seja, aquilo que a gente imagina que as coisas são, corresponde à nossa realidade e, consequentemente, se manifesta em todos os aspectos da nossa vida. E quando ele percebeu isso, ele começou a pensar da seguinte forma:
O que eu resumo, o que foi resumido, aliás, é nas 3 leis da sugestão de Émile Coué. A primeira lei da sugestão que ele traz, inclusive num livro que eu citei, que é o Domínio de Si Mesmo através da autossugestão consciente, é uma grande lição de vida. A primeira lei da sugestão é a lei da atenção concentrada. E o que é que o Coué dizia sobre essa lei da atenção concentrada? O que é que isso significa? Essa lei, ela corresponde ao seguinte: Coué afirmava que quando a gente concentra a atenção em uma determinada ideia, ela tende a se realizar. Isso te faz lembrar alguma coisa? Atualmente, nós temos milhares de livros que se tornam best-sellers, que têm uma influência muito forte sobre bilhões de pessoas, simplesmente propagando essa ideia que foi defendida pelo Coué há séculos, né? O Coué, ele viveu entre os séculos XIX e o século XX. E ele já postulava que quando a gente concentra a atenção numa determinada ideia, ela tende a se realizar. E aí, com base nisso, acredito que essa é a raiz, né, de todos os livros de autoajuda atualmente, né? Quando você acredita que é capaz, você cria as condições para que você se torne capaz de alcançar qualquer coisa. Quando você se julga incapaz, você também cria as condições, mas as condições inversas, as condições que vão te distanciar de todo e qualquer objetivo que você tenha na vida. Então, o Coué, ele conseguia compreender que é o ser humano em si quem traz para a própria vida aquilo que lhe acontece. Às vezes a gente não tem condições de controlar a ação dos outros, isso é verdade. Mas a gente tem total condição de aprender a reagir de uma forma distinta. A gente tem total condição de mudar a nossa percepção sobre as coisas e sermos mais saudáveis uns para os outros, principalmente para nós mesmos. Então, se a tua atenção é o que conduz a tua vida, se quando tu concentra a atenção em alguma coisa, ela tende a se realizar, reflita comigo. Onde é que deve estar a sua atenção? E onde está a sua atenção atualmente, né? Qual é o tipo de pensamento que você tem no seu dia a dia e que com certeza muitas vezes te angustia, muitas vezes te faz sentir que é incapaz de realizar o seu trabalho da melhor forma possível, te coloca em situações de estresse, de ansiedade, e quem está provocando tudo isso é você. Por outro lado, quando você concentra a sua atenção em expectativas positivas sobre o futuro, sobre sua vida presente, sobre o que você está fazendo, sobre quem você é, quando você concentra a sua atenção no que é importante para você e você luta para alcançar os seus objetivos, não luta como aquele esforço que a gente vai falar daqui a pouco, aquele esforço sacrificante, mas aquele esforço que é enobrecedor, aquele esforço que é dignificante, Então, como é que você se sente, né? A primeira lei da sugestão, a lei da atenção concentrada, ela já é muitas vezes um choque de realidade para quem entra em contato com ela. Porque você percebe que você pode transformar a sua vida apenas modificando a maneira como você pensa. Simples assim. O que é difícil muitas vezes é justamente modificar a maneira como a gente pensa. Porque pensamento também é hábito, né? E hábito tem raiz inconsciente. Mas aí é que entra a autossugestão, aí é que entra a hipnose. Através do transe, nós conseguimos influenciar diretamente o inconsciente e modificar os padrões de pensamento que nós possuímos. O Émile Coué costumava dizer que quando você estivesse utilizando a sua sugestão preponderante, aquela que seria utilizada no início da manhã e antes de dormir, relembrando, né? Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Coué dizia que quando você estivesse dizendo essas sugestões, você nem deveria focar a sua atenção nas palavras em si, o conteúdo deixaria de ser importante. Por quê? Através disso, a sugestão passaria direto
pelo consciente alcançaria o inconsciente. Então você deveria falar de forma simples, mecânica e não necessariamente teria que ficar focando a sua atenção no conteúdo. Atravessaria a barreira do consciente e alcançaria o inconsciente. Até porque é um sistema de repetição, né? E aí o Coué costumava dizer que essa repetição deveria ser em até 25 vezes, né? Então imagine aí, você pela sua manhã, quando você acorda, mal acabou de acordar, você simplesmente diz todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. O que é interessante nessa frase é que ela abrange realmente tudo, né? E antes de dormir todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. E com essa simples sugestão ou autossugestão, inúmeros pacientes foram beneficiados. Inclusive, atualmente existem pessoas que utilizam esse método, né, chamado método Coué, e que têm resultados fascinantes e excelentes em suas vidas, né? Recentemente eu iniciei um projeto social aqui no CAPS AD de Juazeiro do Norte, né, onde eu atendo dependentes químicos com a hipnoterapia, um trabalho maravilhoso. E eu fiquei muito feliz porque na minha apresentação, quando eu fui me apresentar para os dependentes químicos, um deles levantou a mão e disse: olha, isso está parecendo muito com uma coisa que eu faço. Eu disse: o que é? Ele respondeu: olha, eu aprendi o seguinte e me ajuda muito. Quando eu acordo, eu digo todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. E aí foi que eu olhei para ele e dei aquele riso de satisfação. E eu disse: olha, pois você utiliza um método de um psicólogo francês chamado Émile Coué, que inclusive foi a minha primeira influência na hipnose, né? E veja a coincidência. E ele nem sabia que esse método ele era do Coué, né? Provavelmente aprendeu informalmente com alguém. Muito bom. Então, compreendida a primeira lei da sugestão, que é a lei da atenção concentrada, vamos passar agora para a segunda lei da sugestão, que é a lei do efeito reverso. Ok? Vamos lá. Antes de eu falar sobre a lei do efeito reverso, deixe-me ver aqui quem está nos acompanhando. Um momento. Flávia Filgueira, Rafael Shaw, Douglas Gabriel, Eli Sutil, Eli, né? Helenira, quanta saudade. Ainda vou voltar aí para o Rio para a gente se rever, tá? Davi Bitterman, prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado. Fera é você. Meu querido amigo Wesley Costa. Ótimo. Então vamos dar continuidade, né? Eu tratei sobre a primeira lei da sugestão, que é a lei da atenção concentrada. Agora vamos tratar sobre a lei do efeito reverso. O que Coué postula através da lei do efeito reverso? Ele postula o seguinte: quando você acredita que é incapaz de realizar algo e ainda assim você tenta conseguir o seu objetivo, o que acontece? Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Por que eu ri? Porque nós, hipnólogos, nós utilizamos isso frequentemente na prática da hipnose. Quando a gente quer que alguém não consiga fazer alguma coisa, a gente se lembra, né, dessa sugestão de Coué, aliás, dessa lei da sugestão de Coué, e a gente influencia o inconsciente dizendo para a pessoa que quanto mais ela tenta, mais difícil fica. E a gente aprende que quem tenta não consegue, né? E quanto mais tenta, mais difícil fica. Então, o que precisa ser bem compreendido a respeito dessa lei da sugestão? Precisa ser bem compreendido a parte inicial da minha fala, que é sobre a sensação de incapacidade. Quando você se sente incapaz, ou seja, você quer, mas você não se julga capaz de conseguir. É esse ponto que é crucial para compreender o fato de você tentar e se tornar ainda mais difícil. Por isso que é a lei do efeito reverso. E qual é a lição de vida que essa segunda lei da sugestão traz para a gente, né? Preste bem atenção. Primeiro, se algo é importante para ti, se algo é teu sonho, é realmente o que tu quer, se algo te realiza como ser humano, então você tem que acreditar na sua capacidade.
Independentemente do que as outras pessoas dizem, independentemente das dificuldades, dos obstáculos de ordem material, financeira, espiritual, enfim, independentemente de qualquer coisa, você tem que acreditar na sua capacidade. A sua autoimagem, ela tem que entrar em congruência com as suas expectativas sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional. Tudo aquilo que você deseja para si tem que ser apenas consequência daquilo que você vê em si mesmo. Então, se você deseja ter sucesso numa determinada área na sua vida, mas você se julga um fracassado, quando você olha para o espelho, você vê ali o reflexo de alguém que você considera fracassado, muito dificilmente você vai alcançar sucesso na vida. Por quê? Porque ainda que você não perceba, constantemente você dá sinais inconscientes às outras pessoas da maneira como você se sente a respeito das coisas. Então, uma pessoa que se julga fracassada, quando ela está diante de uma grande oportunidade, ela faz com que as outras pessoas, ainda que ela não perceba, ela faz com que as outras pessoas também a vejam como fracassado. Porque a linguagem corporal e até mesmo a linguagem verbal dessa pessoa que se julga fracassada e está dentro de uma oportunidade, vai de maneira muito explícita conduzir a experiência ao fracasso. Eu vou dar um exemplo mais prático disso. Imagine que você vai apresentar um grande projeto numa empresa, e se esse projeto for aceito, você vai definir a sua vida profissional. Antes de apresentar o projeto, o que você pensa? Você pensa, poxa vida, eu estudei muito, elaborei esse projeto, eu tenho certeza que esse projeto está excelente, mas eu não me julgo capaz de apresentá-lo no mesmo nível de excelência que é esperado. Ou seja, você, antes de apresentar o projeto, você já se julga incapaz de apresentá-lo com o nível de excelência que os espectadores vão estar esperando de você. O que vai acontecer? Quando você estiver apresentando o projeto, você vai manifestar essa crença em todo o seu comportamento. Os empresários, as pessoas presentes, elas vão perceber o seu nível de insegurança. O seu nível de segurança vai se manifestar na sua fala, que provavelmente vai ser repleta de falhas, de gagueira, enfim, desses problemas de oratória que geralmente correspondem a um nível alto de ansiedade. Consequentemente, dada a sua insegurança, as pessoas presentes, elas não vão acreditar no seu projeto. Elas podem até pensar, poxa vida, é um bom projeto, mas ele não está em condições de levar adiante esse projeto, por isso a nossa empresa não tem interesse. Então, eu dei esse exemplo para que vocês compreendam que a base do sucesso na vida, em qualquer aspecto, é a fé. A fé em quem? A fé em si mesmo, né? E quando você acredita na sua capacidade, você muitas vezes, até mesmo sem o conhecimento, você consegue provocar a sensação na outra pessoa de que você tem mais capacidade do que você verdadeiramente tem. O ideal é que você acredite na sua capacidade e que você estude, que você realmente se dedique àquilo que você quer. Mas só em você acreditar na sua capacidade, muitas vezes você faz as outras pessoas também acreditarem. Por outro lado, se você não acredita na sua capacidade, aí a gente tem a lei do efeito reverso de Emile Coué. Quanto mais você tentar alcançar os seus objetivos, mais difícil vai ficar. Quanto mais você tentar parar de fumar, mais difícil vai ser para você. Quanto mais você tentar parar de beber, mais difícil vai ser. Quanto mais você tentar modificar algum hábito, qualquer que seja, mais difícil vai ser. Então, é muito importante acreditar na própria capacidade e aprender a direcionar a nossa mente em prol dos nossos objetivos, ok? E a terceira lei da sugestão trazida por nosso querido Emile Coué é a lei do efeito dominante, ou a lei da emoção dominante. O que essa lei nos ensina? Ensina que uma emoção mais forte, ela é quem conduz o comportamento humano. Quando estão presentes uma sugestão com uma emoção frágil,
mais fraca e uma sugestão com uma emoção mais intensa, a sugestão que vai prevalecer para outra pessoa, para o coletivo, também é a sugestão mais forte emocionalmente. Então, isso desperta a nossa atenção para quem é o outro, né? Quem está do outro lado. Quem é essa pessoa com a qual me comunico? Porque, obviamente, a emoção ela deve ser compreendida a partir do outro, o que atinge o outro, o que alcança o outro, não a partir do que me alcança. Então, se eu te conheço, eu posso direcionar a maneira como eu me comunico da melhor forma, pensando no que te atinge mais fortemente. Mas ainda que eu não te conheça, eu posso provocar em você esse efeito sugestivo, aumentando o volume da minha voz. Por exemplo, né? Eu estou aqui falando, eu falo num tom médio e num ritmo mais dinâmico, mas aí de repente eu começo a elevar a minha voz e eu trago à tona uma sugestão. O que acontece? A sua atenção, que pode estar em algum momento um pouco mais dispersa, ela volta, né? E fica, poxa vida, peraí, agora é uma coisa ainda mais importante, eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. É também uma aplicação dessa lei da sugestão de Coué, né? Que é muito, muito utilizada nos templos religiosos. Vocês podem perceber que constantemente, principalmente entre os neopentecostais, né, que não gostam muito de mim por causa de um certo vídeo aí, mas enfim, no ambiente dos neopentecostais, eles constantemente estão elevando a voz. Não é isso, irmãos? Constantemente elevando a voz e trazendo a atenção das pessoas para o que estão dizendo através dessa elevação do volume da própria voz, né? Então eles trazem à tona aquilo que muitas vezes vai influenciar o seu comportamento, aquilo que vai transformar a sua vida, que vai modificar a sua percepção sobre as coisas. Pois é, quando uma emoção mais forte se faz presente, então as outras emoções elas baixam a cabeça e permitem que aquela seja predominante, que aquela influencie mais o comportamento das pessoas. É curioso que as pessoas que têm mais autoridade, né, seja autoridade intelectual, seja autoridade moral, né, pelo menos uma autoridade que é cedida por outrem, né, pais, professores, enfim. É curioso, essas pessoas constantemente utilizam as leis da sugestão, principalmente essa, né, da emoção dominante, na sua interação com os seus subordinados ou com aqueles que estão entrando em contato com a sua autoridade, né? E é uma maneira que funciona, né? Não é uma maneira muito ecológica no sentido da PNL, mas é uma maneira que funciona. Quando você traz essa carga de emoção mais forte, as pessoas inevitavelmente elas tendem a ter a atenção cativada e a se permitir influenciar pela sua sugestão. Anderson Evaristo, que prazer ver você por aqui, meu amigo. Lilian Jardim, muito bem, um prazer, Lilian, ter você aqui também. Malcolm Chandler, Malcolm que esteve presente no nosso curso de hipnose recentemente. Carla de Cleia também, um prazer ver vocês aqui, tá? Muito bom. Pois é. Então vou fazer agora uma revisão sobre as 3 leis da sugestão que nós vimos, né? A primeira lei delas, qual foi a lei? Lei da atenção concentrada. Pela lei da atenção concentrada, quando você foca a sua atenção em um determinado pensamento ou ideia, você tende a concretizá-lo, né? Pela lei da atenção concentrada, a nossa vida, emocionalmente falando, ela decorre de onde estão os nossos pensamentos. Onde você foca a sua atenção é justamente o que está condicionando o seu comportamento, é justamente o que está condicionando a sua percepção sobre as coisas e, consequentemente, a nossa vida, o nosso futuro é determinado por onde está
a nossa atenção. Se a tua atenção estiver numa visão otimista sobre as coisas, sobre a vida, sobre o seu trabalho, com certeza você vai trabalhar com muito mais prazer, você vai interagir com as pessoas se sentindo muito melhor, e isso vai te beneficiar em todos os aspectos. Por outro lado, se a tua atenção estiver numa visão pessimista sobre a vida, ou sobre as outras pessoas, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre tudo, então é o oposto, né? Você vai estar trazendo para a sua vida inúmeras circunstâncias constrangedoras, negativas, destrutivas, que vão criar o que a gente conhece por crença limitante, né? Que é essa sensação de incapacidade. Então essa lei da atenção concentrada, ela faz com que você perceba que você deve orientar a sua atenção em prol daquilo que é melhor para você, em prol dos seus objetivos, em prol daquilo que você simplesmente deseja para a sua vida. A segunda lei da sugestão que nós vimos é a lei do efeito reverso. Eu até citei que nós, hipnólogos, constantemente nos utilizamos desta lei na nossa prática, né? Quando a gente diz, apenas reforçando, né? Quando a gente diz para os hipnotizados, tenta, mas não consegue, quanto mais tenta, mais difícil fica, na realidade a gente está colocando em prática a segunda lei da sugestão de Émile Coué, que é essa lei do efeito reverso. Por quê? Porque a gente sabe que quando a pessoa se julga incapaz, por exemplo, de mover as mãos, ela não vai mover as mãos. A gente sabe que a sensação de incapacidade, ela é de tal maneira influente sobre o comportamento humano, que gera de fato e até fisiologicamente a sensação de que você não consegue realizar até mesmo um simples movimento. Então é uma grande lição de vida, né? Quando a gente quer realmente promover uma mudança na nossa vida, a gente tem que acreditar nessa mudança. E a gente tem que acreditar principalmente que a gente é capaz de promover essa mudança. Do contrário, quanto mais a gente tentar, mais difícil vai ficar. E aí é triste, né? Cria-se um ciclo vicioso, a gente se insere dentro desse ciclo vicioso, e muitas vezes, por mais que a gente se esforce, o problema está justamente no esforço, né? Por mais que a gente se esforce para mudar, por mais que a gente se esforce para conseguir determinadas coisas, a gente não consegue porque simplesmente não acredita em si mesmo. Ou não acredita que consegue. Então, essa lei da sugestão, ela desperta a nossa atenção para o fato de que nós, seres humanos, devemos acreditar nas nossas capacidades. Você deve acreditar que você consegue sim alcançar a mudança que você deseja na sua vida. Você deve acreditar que você pode sim tornar-se um grande profissional, ou que você é simplesmente um grande profissional. E o seu comportamento vai reverberar, vai manifestar a sua crença constantemente, assim como já acontece. Pode ter certeza que as pessoas que têm sucesso na vida, as pessoas que chegam num grupo e todo o grupo sabe que aquela pessoa, ela é uma pessoa de sucesso, pode ter certeza que a linguagem corporal dela manifesta tudo aquilo que ela tem como crença a respeito do próprio trabalho ou função. No início aliás, acredito que aos 18 anos é isso. Eu tinha aparentemente, acredito que 18, 19 anos. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei como auxiliar administrativo. Foi meu primeiro emprego. E certa vez, trabalhei apenas 2 meses. Não gostei muito não, saí, preferi ficar só estudando mesmo. Mas em um dia no meu trabalho, a gente ia receber o sócio majoritário dessa empresa na qual eu trabalhava, né? E aí de repente eu vi o comportamento das pessoas ao meu redor mudar radicalmente. Quando o sócio majoritário chegou, né, que era visto sim como uma pessoa de extremo poder, de influência, né, social, financeira, etc. Quando ele chegou na empresa, eu vi o comportamento de todos ser modificado radicalmente, né? E eu não sabia quem ele era, eu não fazia a mínima ideia de quem ele era, mas eu consegui identificá-lo
imediatamente quando o vi, apenas pela sua linguagem corporal, apenas pela maneira como ele estava olhando para as pessoas. E aí você pode dizer, mas ele provavelmente estava vestido de uma forma que fazia com que a gente soubesse que era ele, né, o sócio majoritário. E a resposta é não, ele estava simples. Mas a presença de espírito dele, a maneira como ele olhava para as pessoas, denotava esse poder de influência. E aí quando eu vi, imediatamente me remeteu à ideia de sócio majoritário. Então, o que eu quero despertar a atenção de vocês através desse exemplo? A autoimagem é extremamente importante para que a gente alcance qualquer objetivo na vida. A maneira como você se observa, como você julga a sua capacidade, é determinante no sucesso de qualquer propósito ou meta que você tenha. Então, desenvolva uma autoimagem que seja coerente com seus objetivos. Procure sugestionar-se da melhor forma. Seja carinhoso, afetuoso, gentil com quem você é ou com a maneira como você observa a si mesmo. E eu tenho certeza que isso vai promover mudanças incríveis na sua vida. E o melhor, isso não vai beneficiar apenas a você. Isso vai beneficiar todas as pessoas que pertencem ao seu ciclo de relacionamentos. Isso vai beneficiar ao seu companheiro ou companheira. Isso vai beneficiar aos seus amigos, aos seus familiares. Porque você, sentindo-se melhor a respeito de si mesmo, é óbvio que você vai ter melhores relacionamentos. É óbvio que você vai se comportar de uma maneira mais harmônica, que você vai ser mais tolerante, mais paciente, que você vai ter uma maior receptividade com relação aos interesses alheios também, porque os seus já estão, digamos assim, já estão encaminhados, já estão harmônicos com a tua conduta e pensamento. Ok? E a terceira lei da sugestão que nós vimos hoje é a lei da emoção dominante ou do efeito dominante. Por essa lei, uma emoção mais forte ou considerada mais forte, ela vai ser mais influente sobre o comportamento das pessoas. E aí eu citei o exemplo do que acontece frequentemente nas igrejas, né? Que é esse elevar de voz, essa coisa de trazer à tona uma sugestão mais forte através da palavra. E aí a pessoa que muitas vezes está num ritmo lá embaixo, quando ouve esse elevar de voz, ela sente que precisa prestar atenção, ela sente que precisa levar em consideração aquilo que está sendo dito, e ela se sente movida, motivada. Tá bom, pessoal, eu sou hipnólogo, não sou pastor, tá bom? Então é apenas a título de demonstração criativa, né? Aqui na nossa live. Muito obrigado. Oh, meu Deus. Quem aqui? Dilson, cheguei agora, tive dificuldades para acessar, mas não sei porquê. Que pena, Dilson. Mas esse vídeo completo, o vídeo completo dessa live, vai ser disponibilizado no YouTube pelos meus queridos parceiros João Bogé e Rafael. Flávia Filgueira, você poderia falar mais sobre a aplicação dessas leis na clínica, na psicologia, PNL, hipnose? Grata. Posso sim, Flávia, claro, com certeza. Vamos falar no contexto da hipnoterapia, que é a minha área, certo? Como a gente pode utilizar as 3 leis da sugestão de Emily Coué no contexto da hipnoterapia? Ou seja, quando a gente tem a intenção de direcionar o inconsciente em prol de uma mudança profunda na vida de alguém. Primeira coisa, a gente não consegue, mesmo que a gente não conheça as leis da sugestão, a gente não consegue conduzir um processo de hipnoterapia com excelência sem a prática dessas leis da sugestão. Então, grandes profissionais da área já o fazem, né? Por exemplo, com relação à lei da atenção concentrada, quando a sua atenção está focada em determinado pensamento, ele tende a se realizar. Se o hipnoterapeuta ele não tiver essa habilidade de concentrar a atenção da pessoa,
ele nem sequer vai conseguir conduzi-la ao transe. Ela não vai entrar em transe. Se o próprio hipnoterapeuta tiver uma atenção extremamente dispersiva, até mesmo quando vai aplicar a técnica de indução, essa postura dele vai ser transmitida para o consulente, e o consulente vai reagir de forma dispersiva também. Lembrando que o rapport é sempre inter-relação, né? E não existe terapia sem rapport, não existe terapia sem a conexão com o outro, sem essa sensação de que o outro, pelo menos naquele momento, faz parte da minha realidade ou compreende a minha realidade. Então, o hipnoterapeuta, ele deve sim ter a habilidade de aplicar as leis da sugestão de Coué. Ele deve saber como concentrar a atenção da pessoa da melhor forma. E, na minha perspectiva, você consegue concentrar a atenção de alguém simplesmente estando presente. Ou seja, se eu quero direcionar a tua atenção, eu preciso estar completamente presente no aqui e agora. Todas as vivências, digamos assim, que eu tenho mentalmente ou internamente, tudo aquilo que é meu, eu tenho que momentaneamente abandonar. Eu tenho que esquecer o Carlos de Talisson pessoa e me concentrar no Carlos de Talisson que está entrando em conexão com aquela pessoa especificamente. Eu tenho que estar completamente absorvido pela experiência que eu estou propondo ao meu consulente. Ele tem que sentir que eu estou completamente integrado à experiência que ele está prestes a ter. E quando ele sentir isso, obviamente, eu vou conseguir provocar rapport e ele já vai estar também predisposto a concentrar a sua atenção. Então, Flávia, muito boa a sua pergunta, tá? Quando eu me sentir integrado à experiência, quando eu conseguir gerar essa sensação de presença, essa sensação de que eu também estou em transe, de tão presente que estou, de tão focado que estou na experiência que estou propondo, então, com certeza, eu vou ter uma sessão de hipnoterapia ou mesmo de terapia maravilhosa. A pessoa vai sentir essa conexão e ela vai responder da melhor forma às técnicas de indução e às sugestões que forem feitas durante o transe hipnótico. Com relação à lei do efeito reverso, ela ensina que a respeito da capacidade, da importância da capacidade, como eu tratei ao longo dessa live, né? Que quando você se julga capaz, você consegue. Ou você pelo menos tem mais possibilidade de alcançar seus objetivos. E quando você se julga incapaz, quanto mais você tenta, mais difícil fica. Então, como isso pode ensinar alguma coisa no âmbito da hipnoterapia? Ensina da seguinte forma: o hipnoterapeuta deve conduzir as sugestões de modo a influenciar essa sensação de capacidade, essa sensação de eu posso, essa sensação de eu consigo, essa sensação de eu transformo a minha própria realidade, porque a minha realidade é determinada pela maneira como eu penso, e a maneira como eu penso decorre de como está estruturado o meu inconsciente. E através do transe hipnótico eu sei que posso influenciar o meu inconsciente, consequentemente eu posso transformar a minha vida. Ok? É óbvio que isso também traz um porém para todo e qualquer hipnoterapeuta. Que porém é esse? A gente tem que ter muito cuidado com as sugestões que nós fazemos, né? A gente tem que ter muito cuidado com as sugestões que fazemos. Por quê? Porque se você sugestionar a pessoa em transe de forma inadequada, e aí o inconsciente é muito literal na maneira de compreender as nossas sugestões, muitas vezes você pode fazer com que o consulente sinta essa incapacidade, criar uma resistência ainda maior. Digamos que por inexperiência, alguém, isso parece que tem acontecido ultimamente, alguém que pratica muito hipnose no contexto de entretenimento, se julgue capaz de tratar a fobia de alguém, por exemplo. E aí a pessoa, por inexperiência, por ignorância, numa sessão de hipnoterapia, pode utilizar aquelas sugestões clássicas da prática demonstrativa de hipnose, de tenta, mas não consegue, quanto mais tenta, mais difícil fica, para conseguir gerar o loop hipnótico. E essa pessoa inexperiente, que
de forma ignorante inicia esse processo de hipnoterapia, entre aspas, muitas vezes pode influenciar aquela pessoa que já se sente incapaz, né, se sentir ainda mais incapaz, ainda mais bloqueada, ainda mais angustiada com relação à sua própria incapacidade, apenas pela maneira como a sessão foi conduzida. Então, essas leis da sugestão, elas criam condições assim para o hipnoterapeuta, condições favoráveis, no sentido de você perceber como você deve conduzir a sessão da melhor forma, e condições não tão favoráveis assim, que é a respeito do que não fazer em transe, né? Ou durante o transe, ou durante a sessão de hipnoterapia. Então, isso tem que ficar bem claro para que você, como hipnoterapeuta, você possa se beneficiar desse conhecimento. Seja agindo da maneira como deve agir e evitando aquilo que deve evitar durante o processo da hipnoterapia, tá bom? E com relação à emoção dominante, a lei da emoção dominante ou do efeito dominante, eu acredito que essa lei, em práticas terapêuticas coletivas, ela seja de extrema e fundamental importância. A gente precisa ter essa capacidade de trazer trazer um impacto emocional para que as pessoas coletivamente possam ser ainda mais alcançadas através dessas sugestões que muitas vezes são genéricas, afinal não está havendo ali uma concentração com relação ao que é individual, mas sim ao que é coletivo. E a respeito disso, eu cito o trabalho de Anthony Robbins, né? Que eu acredito que grande parte de vocês conhecem. O Robbins é um mestre na aplicação da terceira lei da sugestão de Coué, que é a lei do efeito dominante. Se você assistir uma das palestras do Robbins ou um dos seus seminários, você vai perceber como ele conduz de forma brilhante e genial as experiências coletivas através desse impacto emocional inesperado ou muitas vezes até esperado, mas conduzido de forma forte, intensa, e que no momento até muitas vezes em que as pessoas nem estão cientes do que vai alcançá-las, quando elas nem têm a expectativa de qual vai ser a experiência que ele vai propor, ele simplesmente chega e pá! Atravessa aquela sugestão mais forte no inconsciente daquela coletividade e promove uma catarse, né? Que é essa descarga emocional, essa liberação emocional que muitas vezes é profundamente significativa no sentido de transformar hábitos e muitas vezes também pode ser apenas momentâneo, né? Afinal não está sendo realizado ali um processo de terapia, mas tão somente um momento terapêutico, ok? Muito bom. Deixe-me ver. Lilian Jardim, que bom vê-lo por aqui, compartilhando seus conhecimentos. Obrigado, Lilian. Inclusive, sinto saudade aí do Rio de Janeiro, todos vocês, tá? É uma turma muito especial para mim. Eu espero ainda nesse ano voltar a me deparar com vocês, tá bom? Provavelmente em novembro, salvo engano. Então, deixe-me ver. Apenas reiterando, né? Nós já revimos as leis da sugestão, agora reiterando a sugestão máxima, né? O método Coué. Para quem entrou na live agora, ou pelo menos do meio para esse momento, enfim, para quem entrou na live posteriormente, é importante que pelo menos termine essa live com a sugestão básica do método Coué, que é simplesmente todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Coué dizia para que os seus pacientes, os seus consulentes, fizessem essa autoafirmação todos os dias, pela manhã, pela manhã após acordarem, logo após acordarem, e à noite antes de dormirem. Ele aconselhava que essa sugestão fosse dita 25 vezes.
e sem que você esteja necessariamente analisando o conteúdo do que você está dizendo. Simplesmente diga: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu me sinto cada vez melhor. Com uma sugestão simples como esta, o Coué conseguiu transformar a vida de inúmeras pessoas. E como eu citei logo no início dessa live, isso alcança até pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar diretamente em Emile Coué. Eu citei no início dessa live uma experiência que eu tive recentemente dentro do projeto social com dependentes químicos que eu tenho aqui na minha cidade. Eu fiz uma palestra para eles, na qual me apresentei como hipnoterapeuta e apresentei o projeto, e um dos dependentes químicos que lá estavam ergueu a mão e disse: isso que você está falando sobre hipnose, sobre o poder da mente, isso parece muito com o que eu uso no dia a dia, que eu aprendi há muitos anos. E eu perguntei: o que é que você usa? Aí ele disse: todos os dias quando eu acordo eu digo para mim mesmo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo cada vez melhor. Ou seja, ali naquele meio, né, eu consegui encontrar alguém que hoje, e aqui mais próximo de mim, utiliza esse conhecimento para se tratar, né? Inclusive essa pessoa já está há vários meses sem utilizar qualquer substância química, né? Então o método está dando certo. Muito bom. Deixa eu me ver aqui. Tem alguma sugestão de livro para a gente conhecer melhor essas leis? Com certeza, Lilian. Na realidade, só existe um livro no qual o Emile Coué tratou sobre essas leis. E esse livro ele é bastante acessível, né? Porque até aquela editora que fez Coleção de Bolso, né, ela adotou esse livro, e ainda bem, né? O nome do livro é O Domínio de Si Mesmo através da Autossugestão Consciente. O domínio de si mesmo através da autossugestão consciente. Emile Coué. João Bogé: o quanto a linguagem é importante para um hipnoterapeuta. João, a linguagem, vamos compreender linguagem como aquilo que a gente comunica ao outro, tá bom? Seja através de palavras, seja através da nossa postura ou da nossa linguagem mesmo do corpo, a linguagem corporal. Tudo que a gente comunica ao outro, vamos compreender como linguagem, tá? A partir dessa definição básica, qual seria a importância da linguagem para o hipnoterapeuta ou para um hipnoterapeuta? Completa, total, tudo, né? Essência. Porque o que eu comunico como hipnoterapeuta, até mesmo quando a pessoa entra para ser atendida, né, é de absoluta importância e na realidade é crucial para todo o processo. Eu costumo dizer que a sugestão ela acontece antes do transe, durante o transe e após o transe. E a sugestão é quem determina a eficácia da indução utilizada, de todo o conhecimento que você traz para aquela pessoa durante o transe e até mesmo do que acontece com ela após o transe, né? Então, se o que eu comunico é sugestivo, se o que eu comunico é aquilo que pode, de algum modo, alterar a percepção ou o comportamento de outras pessoas, como hipnoterapeuta, a linguagem é simplesmente tudo que eu tenho, né? A linguagem é simplesmente o suprassumo, a substância primária, a essência de todo o trabalho que é desenvolvido. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo cada vez melhor. Flávia Filgueira: em quantos meses você encerra um caso de dependência química? Flávia, nenhum hipnoterapeuta, na realidade nenhum terapeuta, na minha opinião, deve quantificar as sessões. Você pode dizer, você pode recomendar algumas sessões, 4 ou 5 sessões, por exemplo, para que a própria pessoa defina ou
para que a própria pessoa tenha condições de avaliar se a hipnoterapia de fato está ajudando, né? Mas você nunca deve dizer para uma pessoa que você resolve o problema dela, ou dizer que você, pior ainda, dizer que você resolve em uma quantidade X de sessões. Isso é um ato de irresponsabilidade e é até antiético. Porque, assim como o Émile Coué costumava dizer, não é o terapeuta quem promove a mudança ou a cura. O terapeuta, ele auxilia, ele é um guia, ele faz com que a pessoa desperte as próprias potencialidades. Mas a principal responsabilidade pelo resultado da terapia não é transferível. A principal responsabilidade pelo resultado da terapia é do próprio consulente. Então a gente não pode quantificar, porque a gente não tem como padronizar o ser humano, a gente não tem como dizer qual vai ser a sua resposta ao processo de hipnoterapia antes mesmo do processo de hipnoterapia em si, ok? Então eu não tenho como lhe responder isso, até porque cada ser humano é singular. Eu tenho certeza que você compreende isso, na verdade. Cada ser humano é singular e essa singularidade se manifesta até mesmo na hipnoterapia ou em qualquer processo terapêutico. Rosileia Rangel Gomes: eu tenho depressão, seria bom a hipnoterapia? Rosileia, se você acompanhou a nossa live até agora, ou se você chegou agora, eu peço que você, quando puder, você assista a live completa e reflita sobre as leis da sugestão que aqui foram trazidas. Se você refletir bem sobre essas leis da sugestão do Émile Coué, você já vai poder ter um novo direcionamento, quem sabe uma nova perspectiva sobre aquilo que você está vivenciando e influenciar de forma direta o seu inconsciente a fazer com que você supere esse quadro de depressão, tá bom? Então sim, a hipnoterapia pode lhe auxiliar. Na realidade, qualquer processo terapêutico pode lhe auxiliar. Se você sente que realmente tem esse problema, você não deve guardá-lo, você não deve buscar resolvê-lo sozinha. Você deve ter sim a humildade de procurar um terapeuta, ou um hipnoterapeuta, ou um psicoterapeuta, que seja, para que você possa ser auxiliado nesse processo, tá bom? Mas somente a compreensão das leis da sugestão que eu trouxe aqui já vai te dar um norte, já vai te fazer pensar sobre coisas muito profundas, sobre a maneira como você tem pensado, sobre si, sobre a sua condição, e quem sabe isso em algum momento, utilizando a linguagem ericksoniana, não lhe beneficie a ponto de, quem sabe, até mudar completamente a sua realidade. Talvez não agora, mas em algum momento você pode perceber novas formas de lidar com os problemas ou as circunstâncias da sua vida. Talvez não agora, mas em algum momento você pode perceber que o futuro ou aquilo que ainda espera por você pode ser completamente diferente das coisas que um dia lhe aconteceram. E quem sabe você passe a acreditar mais na vida, quem sabe você passe a valorizar mais as coisas pelas quais você tem a agradecer, né? Porque onde está a tua atenção, onde está concentrada a tua atenção, está a tua realidade. Então, se você concentrar a atenção naquilo que te angustia, consequentemente a tua vida vai ser uma vida muito angustiada, né? Mas se você concentra a sua atenção naquilo que te faz bem, consequentemente a sua vida vai ser bem melhor. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é mudar o foco da nossa atenção para o que pode ser mais benéfico para a nossa saúde mental e até mesmo física. Afinal, a saúde mental e física, elas não estão dissociadas, elas estão completamente associadas, né? Interrelacionadas. Muito bem. A linguagem de Coué tem alguma ligação com a linguagem ericksoniana? É uma boa pergunta, mas não. Tem ligação no sentido, na realidade, me deixa reformular a resposta. Numa análise rápida e breve, não, porque o método Coué, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo cada vez melhor. Ele é um método de sugestão direta. O método ericksoniano é um método de sugestão preponderantemente indireta.
Erickson, ele não dizia diretamente o que as coisas são, ele dizia de forma indiretamente, ele conduzia todo o processo terapêutico a partir de sugestões indiretas. Ele nunca determinava um momento, por exemplo, de você entrar em transe. E as sugestões que ele utilizava durante o transe eram sugestões metafóricas, que precisavam de uma interpretação, muitas vezes a nível inconsciente. Então são métodos muito bons, mas que têm uma abrangência diferenciada, né? Ok, eu sei que eu agradeço muito o convite do João Bogéia e do Rafael. Eu sei que vocês têm muitas perguntas ainda, tá? Mas nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu vou responder as últimas perguntas que me aparecem aqui. Vou encerrar a live, tá bom? Mas quem gostou do pouco momento que teve, se chegou depois aqui conosco, vocês vão ter a oportunidade de assistir toda a live, tá? Que o João vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, só olhando aqui as últimas perguntas. Flávia Filgueiro: você usa muito a emoção para manter o rapport? Grata. Flávia, sim. Mas o que eu mais faço para manter o rapport com alguém chama-se escuta ativa. Na minha prática profissional e até mesmo como um amigo, eu ouço a pessoa completamente. Quando você fala comigo, eu ouço o que você diz completamente. O que eu quero dizer com completamente? Eu quero dizer que eu não desvio a minha atenção, eu não finjo que estou presente, eu estou presente. Quando eu olho para você, eu realmente olho para você. Algumas pessoas se sentem até de certa forma intimidadas, porque eu olho nos olhos e eu olho de forma profunda. A minha presença é real, é concreta. Eu não estou fingindo que estou me relacionando com você, eu me relaciono com você. E quando eu tenho essa conduta, eu percebo que eu consigo gerar muito rapport com as pessoas. Porque simplesmente todo ser humano gosta de ser verdadeiramente ouvido e compreendido. E você não tem condições de ouvir ou compreender alguém sem focar a sua atenção na outra pessoa. Ok? Ótimo. Muito bem. O Celso relatou aqui: uso muito o método Coué para empoderar e fazer parceria com o paciente no processo de melhoras, além do transe induzido. Maravilhoso, Celso. Muito bom, viu? Muito bacana. E o João, ele explica para vocês que a live ficará na íntegra por um tempo no grupo e depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube, o Hipnose pelo Brasil. Muito bem, vamos à última pergunta. A pergunta é feita pelo Dilson Pontes: como você vê a hipnoterapia para a esquizofrenia? Eita, pegou pesado, hein, Dilson? Pegou bem pesado. Vamos lá. O esquizofrênico, ele já está em transe, né? Ele já está num estado alterado de consciência de forma constante. É por isso que muitos hipnoterapeutas desaconselham a hipnoterapia no tratamento desse tipo de psicose, né? Porque se ele já está num estado alterado de consciência e você ainda vai, de certa forma, influenciar o inconsciente que está desordenado, talvez isso provoque, pelo menos é assim que ele se posiciona, talvez isso provoque mais problemas e confusão do que necessariamente o esperado, né? Que é alguma mudança, né? Na realidade, a esquizofrenia, os quadros psicóticos de maneira geral, não são compreendidos como curáveis, né? Consequentemente, os hipnoterapeutas e os terapeutas de maneira geral têm que ter uma maior sensibilidade ou mesmo responsabilidade sobre essas pessoas. E nem todo mundo tem coragem de assumir essa responsabilidade. Mas já que você perguntou a mim, o que eu faço com relação a isso? O que eu vou citar, em vez de teorizar sobre o assunto, eu vou citar uma experiência que eu tive recentemente, tá bom? Experiência maravilhosa, simplesmente uma das experiências mais bonitas, mais emocionalmente fortes que eu tive na hipnoterapia. Como eu disse a vocês, eu estou desenvolvendo um projeto de hipnoterapia com dependentes químicos.
aqui na minha cidade. E eu atendi um psicótico que ele tem sérios problemas. Na realidade, ele tem os problemas que ele passa não são apenas sérios, mas são, eu não sei nem qual adjetivo utilizar, mas digamos que ele já há muitos anos, há mais de 20 anos, ele vem sendo atendido por psiquiatras e terapeutas e passado por diversos procedimentos, e durante todos esses anos ele simplesmente ouve vozes que dizem que ele tem que se matar e várias outras circunstâncias que eu não preciso citar, né? Mas enfim, o caso dele é extremamente grave. E o que eu fiz? Eu utilizei técnicas clássicas de indução ao transe com ele? De maneira nenhuma. O que eu fiz? Eu entrei no mundo dele. Você, quando está diante de um psicótico, você tem que entender a realidade como ele entende, se você quiser influenciá-lo. Então, ele dizia coisas desconexas e eu entrava no mundo dele, tornando essas coisas desconexas conexas. E como é que eu fiz? Como ele já está no estado alterado de consciência, eu não precisei conduzi-lo a um estado alterado de consciência. Olha que maravilhoso, olha como foi incrível o que aconteceu. Ele tinha, nesse mesmo dia, ele tinha tido vários excessos, precisou ser contido e tudo mais, né? O que ele quer se matar, ok? E aí, eu perguntei para ele, depois de entrar no mundo dele, eu perguntei para ele se ele ama alguém, só isso. Se tem alguém que ele ama, que ele se importa. E ele citou 2 crianças, que são sobrinhos dele. Um sobrinho de 1 ano de idade e um sobrinho de 3 anos de idade. Ele disse, eu amo meus sobrinhos. E eu perguntei, e qual é o nome desses sobrinhos? Aí ele disse, né? Eu perguntei, quando você está com esses sobrinhos, você tem vontade de se matar? Aí ele disse, não. Aí começou a chorar, né? Quando ele está com os sobrinhos, é o momento de paz que ele tem. Ele disse, olha, quando eu estou com meus sobrinhos, eu realmente me sinto bem. É como se eu renovasse alguma coisa dentro de mim. Ele falou desse jeito. É como se alguma coisa em mim me desse paz e eu consigo me sentir bem, falando assim, né? E eu perguntei, quando você está com os sobrinhos, essas vozes que você ouve, elas conseguem te fazer mal? Elas conseguem te perturbar? Ele disse, não. Quando eu estou com meus sobrinhos, eu me sinto em paz, eu me sinto maravilhosamente bem, eu me sinto muito bem, ele ficou dizendo. E aí, o que eu fiz? Ancorei esse sentimento. Eu pedi para ele colocar as mãos nessa posição aqui, ó, como se ele estivesse segurando os sobrinhos dele. E aí ele colocou as mãos nessa posição. Quando ele colocou as mãos nessa posição, eu disse, olha para as suas mãos agora e imagina que tu está segurando esses 2 sobrinhos que você ama. Faz isso agora, faz isso. Aí ele fez. Agora eu balanço, faz isso aqui. Ele fez. Aí eu disse para ele, como é que você se sente? Aí ele disse, poxa, eu estou muito bem. Ele começou a chorar, porque ele tinha chegado para ser atendido, ele tinha chegado muito angustiado, né? Inclusive dopado de remédio, etc. E ele, agora eu estou me sentindo muito bem. Aí o que é que eu fiz? Eu ensinei a ele essa âncora. Eu disse, olha, toda vez agora que surgirem vozes, ou que você sentir aquele impulso autodestrutivo, que você se sentir muito mal e ficar perturbado, você vai fazer esse movimento aqui, tá bom? E você vai lembrar dos seus sobrinhos. Você vai lembrar do sentimento que você tem pelos seus sobrinhos e imediatamente vai se sentir bem. Ele disse, tá bom, tá bom. Inclusive, eu estou me sentindo muito bem agora, ele me disse. Então, na minha opinião, essa é a demonstração empírica de que a hipnoterapia pode ser maravilhosa até nesse tipo de problema, tá bom? O que você tem que fazer não é utilizar técnicas de indução ao transe, não é utilizar relaxamento, nada disso, esquece tudo isso. Apenas aprende a linguagem inconsciente desse tipo de pessoa, o mundo dela, e influencia de uma maneira congruente com a realidade dela, com a perspectiva de realidade dela, assim como eu fiz nesse caso, tá bom? Então foi isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa live. Eu espero que o conhecimento que aqui foi compartilhado tenha sido relevante.
ou seja relevante para todos vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do que foi abordado, podem ficar à vontade para me enviar questionamentos, perguntas, e eu irei responder a tempo, tá bom? Enfim, muito obrigado. Agradeço novamente aos meus queridos parceiros, o João Bogéia e o Rafael. São dois parceiros na área da hipnose e também grandes amigos que eu espero rever esse ano ainda, se possível. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, um beijo e até a próxima, gente. Foi um prazer.